Oi, pessoal. Inicialmente, eu queria agradecer o convite formulado pela Aline, a presidente da CIPA, do Hospital Santa Lucinda, para apresentar algo que pudesse ser útil a todos vocês neste CIPAT 2020. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu vou falar alguns conceitos a respeito dos Cavaleiros do Apocalipse. Enquanto carrega, quer dizer, eu me coloco à disposição de vocês através desse e-mail que nós vamos apresentar para vocês aqui na tela. E se tiver alguma dúvida ou se alguma coisa não ficar clara o suficiente na reunião, nessa apresentação, eu peço que vocês façam contato. Muito bom. Vamos lá. Os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles são personagens descritos na terceira visão profética do apóstolo João, no livro bíblico de Revelação ou Apocalipse. Nesse quadro aqui, a gente retrata o pintor russo, Vítor Vaznetsov. Ele retrata os quatro cavaleiros que são, respectivamente, a peste, o cavalo branco, a guerra, o cavalo vermelho, a fome, o cavalo negro, e a morte, o cavalo branco. E para os cristãos vão acontecer, todas essas desgraças, irão acontecer antes, no fim de todas as coisas. Entretanto, enquanto o fim não chega, a gente pode substituí-los pelos quatro cavaleiros do Apocalipse atual, que são a obesidade, a hipertensão, o diabetes e a doença renal. Tá? Trazendo esses quatro cavaleiros do livro bíblico Apocalipse para os nossos tempos, criamos uma metáfora com os principais flagelos modernos. O desenvolvimento ocidental de sobrepeso e obesidade, a incidência crescente de hipertensão arterial, a grave decorrência da primeira condição, o diabetes mellitus, e, finalmente, o temido e altamente provável evento final das três condições anteriores, que não adequadamente tratadas, que se constituem na doença renal crônica. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no mundo, a obesidade praticamente triplicou desde 1975. Isso é um dado alarmante. Em 2016, mais de 1,9 bilhões de adultos com acima de 18 anos tinham sobrepeso, o que corresponde a 39% da população adulta. Destes, cerca de 650 milhões eram obesos, 13%. A maioria da população do mundo vive em países onde sobrepeso e obesidade matam mais pessoas que o baixo peso e desnutrição. Ou seja, o mundo ocidental, o mundo dito civilizado, como a gente conhece, numericamente tem mais população do que as populações, por exemplo, dos subsaarianas, da África, que sofrem muito mais de baixo peso e desnutrição. 38 milhões de crianças abaixo de 5 anos tinham sobrepeso ou eram obesas em 2019. Isso é um indicativo muito cruel, porque estas crianças vão crescer com os hábitos alimentares já distorcidos da sua infância. Portanto,
vão ter mais sobrepeso, mais obesidade, consequentemente, mais hipertensão arterial, mais diabetes mellitus e mais doença renal crônica. No Brasil, nós temos mais da metade da população com sobrepeso, e dentre estes, 19,8 se enquadravam na definição de obesidade, segundo dados do Vigitel. E o mais importante é que é possível prevenir a obesidade, né? Então, obesidade é uma condição de alta inflamação, de alta morbidade e mortalidade, mas é possível preveni-la e é possível evitar que ela ocorra. Como é que a gente define sobrepeso e obesidade? Só olhando fica fácil a gente ver, né? Por exemplo, esse médico ele está olhando a paciente que parece obesa. Entretanto, este médico também não é exatamente o modelo de beleza, o modelo ideal que não tem sobrepeso nem obesidade. Então, o fato de olhar ter um caráter subjetivo fez com que a obesidade ou sobrepeso fosse definido através desta fórmula. O índice de massa corporal, que na realidade é um produto do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, por exemplo, um paciente com 77 quilos e 1,68 m de altura teria um IMC de 27,3 quilos por metro quadrado, o que o definiria como um paciente ou um indivíduo portador de sobrepeso. Então, baixo peso é um indivíduo que tem um IMC abaixo de 18,5. O peso normal é o IMC entre 18,5 a 24,9. O sobrepeso é o indivíduo com IMC de 25 a 29,9. O obeso é o indivíduo que tem um IMC entre 30 até 34,9. E o indivíduo acima de 35 de IMC é classificado como sendo extremamente obeso. Antigamente era chamado de obesidade mórbida. Então, qualquer um pode fazer na calculadora do celular esse cálculo e não precisa anotar nada, é só pegar o seu peso, dividir pela altura e depois dividir novamente pela altura, que o resultado é obtido facilmente. Hipertensão arterial. Vamos falar um pouco sobre isso. Esse gráfico da revista Nature Reviews de 2020, observa-se a prevalência mundial de hipertensão em homens e mulheres. Né? Então, por prevalência, nós devemos entender a proporção de casos existentes numa determinada população, num determinado momento. Então, a população mundial, num determinado momento, nessa publicação de 2020, por exemplo. Tá? Como a gente pode visualizar nesse gráfico do mundo, entre os homens, a cor predominante é esta cor azul. Ou seja, a maioria da população está de homens, ela tem entre 30 a 31,9% de homens que são hipertensos. Já nas mulheres, quer dizer, a cor predominante aqui é esse roxo, esse azul arroxeado, enfim. O que significa que menos do que 28% das mulheres têm hipertensão. Embora isso seja importante, as mulheres terem menos hipertensão que os homens,
Ainda assim, a prevalência ainda é extremamente alta. Quer dizer, 1/3 da população, grosso modo, homens e mulheres, é hipertensa nos dias de hoje. Os fatores de risco para a hipertensão são alta ingestão de sódio, uma baixa ingestão de potássio, o consumo excessivo de álcool, o sedentarismo, o sobrepeso e a obesidade, as dietas não saudáveis e outros fatores como fumo, poluição, estresse, ruídos externos e assim por diante. Então, em presença de hipertensão, que ocorre em aproximadamente 1/3 dos homens e mulheres, nós teríamos que necessariamente atentar para estes fatores para evitar que possamos desenvolver hipertensão arterial. E qual é o risco da hipertensão arterial? Os riscos são esses que foram assinalados pela Associação Americana de Cardiologia, que mostra os riscos potenciais da hipertensão arterial. Então, quais são os riscos potenciais? O acidente vascular encefálico, que também é conhecido como derrame. A hipertensão danifica as artérias, que podem romper ou entupir. E 77% das pessoas que têm o primeiro derrame têm hipertensão arterial. A hipertensão arterial aumenta 4 a 6 vezes o risco de derrame. Na insuficiência cardíaca, a hipertensão sobrecarrega o coração, uma vez que as artérias enrijecidas oferecem maior resistência à passagem do sangue, e isso faz com que o indivíduo tenha que ter mais massa, mais força no coração para fazer a ejeção do sangue para irrigar o corpo todo. A ponto de 75% das pessoas com insuficiência cardíaca têm hipertensão arterial. A disfunção erétil é uma realidade que o hipertenso, homem e mulher, pode conviver. Quer dizer, à medida que as artérias ficam mais rígidas, mais endurecidas e mais estreitas, menos sangue ocupa os corpos cavernosos no homem, por exemplo, penianos, resultando em impotência sexual masculina ou disfunção erétil. O mecanismo semelhante pode obstruir o vaso da retina, os vasos da retina, e colaborar para a perda de visão. O ataque cardíaco, como a gente chama, mas que seria a insuficiência coronariana aguda, é decorrente das artérias coronárias endurecidas por placas de ateroma, que diminui a irrigação sanguínea para o músculo cardíaco, e isso faz com que haja o ataque cardíaco, ou o infarto, ou a angina. E 69% das pessoas que têm insuficiência coronariana têm hipertensão arterial. Finalmente, a hipertensão arterial, ela provoca doença renal, insuficiência renal, e é a segunda causa de insuficiência renal crônica no mundo inteiro. Aos 50 anos de idade, a expectativa de vida total de um indivíduo é 5 anos maior para quem não tem hipertensão arterial. Então, esse é um dado muito importante, muito significativo. Quer dizer, o fato de você ter hipertensão arterial, além de levar a todas estas complicações, ela igualmente reduz a sua expectativa de vida. E para o país, tratar hipertensão é muito caro, né? O custo mundial estimado total da hipertensão em 2010
que é o último ano que tem a informação disponível, foi de 46,4 bilhões de dólares. Muito dinheiro, pouco benefício. Por quê? Porque se a gente pegar 100 hipertensos, 100 indivíduos com hipertensão, apenas 33 sabem que têm hipertensão. Destes, apenas 33% tratam a hipertensão. E destes, finalmente, apenas 33% têm a hipertensão controlada. Então, gasta-se muito dinheiro para controlar em muito pouco paciente, muito poucas pessoas, uma doença tão prevalente quanto a hipertensão arterial. O diabetes. Os dados foram obtidos desse Jornal Europeu de Cardiologia Preventiva, em 2019, mostram os 10 primeiros países com diabetes mellitus nos anos de 1980 e 2014. Em 1980, o Brasil era o 7º colocado. Tinha 2,7 milhões de pessoas com diabetes. Em 2014, o Brasil dá um salto para o 4º lugar, com 11,7 milhões de pessoas diabéticas. O diabetes é a principal causa de morte no mundo. 30% de perda da expectativa de vida a partir do diagnóstico. Atualmente, 425 milhões de pessoas, mais ou menos 8% da população mundial, tem diabetes. A principal faixa etária é entre os 40 e 59 anos de idade. E 352 milhões de pessoas têm intolerância à glicose, possivelmente porque têm sobrepeso e obesidade. E em 2045, quem viver verá o número de pessoas com diabetes aumentar 48% no mundo todo. É um dado muito importante. As complicações principais do diabetes são: a principal delas, sem dúvida, é a insuficiência renal, que ocorre aproximadamente metade dos pacientes com diabetes, além das neuropatias e das amputações, que diminuem muito a força produtiva do país. A doença cardiovascular, seja a insuficiência coronariana, seja o derrame, o acidente vascular encefálico, responde por 70% de todas as mortes entre os pacientes com diabetes mellitus. É a principal causa de perda parcial de visão e cegueira em pessoas acima de 20 anos. Além disso, o diabetes pode trazer problemas inúmeros do ponto de vista socioeconômico, na diminuição da capacidade de trabalho, na qualidade de vida e principalmente por ser um dos fatores de depressão. As principais complicações do diabetes podem ser divididas em microvasculares e macrovasculares, dependendo do tamanho do vaso que ele acomete. Então, as microvasculares mais importantes ocorrem nos olhos, através da lesão dos vasos dos capilares retinianos, que causa uma retinopatia diabética. Quem tem diabetes certamente já ouviu falar disso. Tem que fazer laser, tem que fazer aplicação de substâncias intraoculares e tal. Ele é um fator de aceleração de catarata e é um fator que predispõe ao glaucoma. Nos rins, a hipertensão e a lesão do vaso causa nefropatia diabética.
nos nervos periféricos, ocorre uma lesão provocada pelo acúmulo de açúcar dentro do vaso. Então, os nervos são particularmente sensíveis aos produtos da glicose e faz com que haja um comprometimento dos pequenos nervos que inervam a nossa pele e as nossas extremidades, resultando em dor ou formigamento. O fato dele não ter terminação nervosa intacta faz com que ele tenha menos sensibilidade dolorosa e pode fazer com que o indivíduo pise sempre na mesma posição e predisponha ao pé diabético, ao aparecimento de feridas que pode infectar e gangrenar e levar à amputação. As complicações macrovasculares do diabetes ocorrem principalmente no cérebro, no coração e nos vasos sanguíneos mais das extremidades, né? Então, aumenta o risco de doença cerebrovascular, com derrames, aceleração de Alzheimer ou de demências vasculares. No coração, tem o maior risco de angina ou infarto, e nas extremidades, como eu já expliquei, quer dizer, tem mais lesão com feridas que cicatrizam ou não cicatrizam e contribui para gangrena e outras complicações. E a doença renal crônica é a última complicação que a gente vai apresentar. E eu publiquei um artigo no jornal Cruzeiro do Sul, em janeiro de 2020, desse ano, mostrando um pouco a importância da doença renal crônica no mundo, onde 850 milhões de indivíduos, quase 11% da população, tem doença renal, e essa doença renal, ela é um fator de risco, onde você pode ter necessidade de diálise e de transplante renal, né? E as doenças que mais frequentemente levam à doença renal são exatamente, em primeiro lugar, o diabetes, no mundo inteiro, e em segundo lugar, no mundo inteiro, a hipertensão arterial. Tá? Então, com esses dados todos, quer dizer, parece que quando os 4 cavaleiros do Apocalipse moderno passarem, será que só nos resta, como simples mortais, quer dizer, descansar em paz, né? Será que isso é verdade? Ou será que existe algo de evitar que esse círculo vicioso provocado por todas estas doenças seja revertido e a gente possa ter uma vida saudável? Eu estou tendo um problema aqui de rede. Vamos ver se melhora. Estou tendo um problema de rede aqui. Travou. Mas, na realidade, o que eu teria para falar para vocês a respeito de prevenção se é possível. Essa figura que a gente está mostrando, ela é uma figura muito popular e ela mostra a nossa evolução desde a época dos símios, que se alimentavam de frutas silvestres, até o homem moderno, que se alimenta de fast food, preferencialmente. É possível a gente voltar a ter essa silhueta desejável, sem que a gente precise comer toda essa banana, ou só banana? Sim, é possível. Quer dizer,
através da adoção de hábitos e de hábitos de vida que seriam considerados saudáveis. E quais são esses hábitos de vida saudáveis? Primeiro, é uma dieta saudável, né? Eu, particularmente, prefiro adotar como dieta saudável a dieta do Mediterrâneo, que é composta basicamente por frutas, vegetais, grãos, óleo de oliva, legumes, ervas e temperos, né? Além do fato da gente ter um menor consumo de peixe e frutos do mar, um consumo ainda menor de produtos de proteínas animais e carne vermelha e doces, praticamente é a menor quantidade da dieta. Mas a minha dieta mediterrânea, para quem, como eu, aprecia vinho, por exemplo, é a dieta preferida, porque ela não limita, ela não abole, né, o uso de doses moderadas de bebida alcoólica. Então, ela permite, por exemplo, que a gente tome 2 taças de vinho diariamente, né? E além de que a gente precisaria ter um aporte de água, tomar muita água todo santo dia, né? Além disso, quer dizer, a prática de exercício físico faz parte de hábitos saudáveis. Então, uma prática de 30 a 60 minutos de exercício, 5 vezes por semana, é altamente desejável para todos os indivíduos, para todo mundo. E não precisa ser uma coisa de academia, nada. Pode ser algo tão simples quanto caminhar, ou, para quem gosta, ciclismo ou natação, enfim. Não precisa ser nada muito mais elaborado do que isso. Evitar o sal, né? O sal à mesa, ele deve ser abolido. E você recomenda-se que você ingira menos do que 5 gramas de sal por dia, contando todas as alimentações e contando tudo aquilo que você ingere de sal no próprio alimento. Isso corresponde a 5 tampinhas de caneta Bic de sal por dia. É uma dose, é uma dose que permite que você tempere a sua comida, mas é bem diferente dos 9 a 12 gramas de sal que você consome diariamente hoje, sem esse cuidado, né? Lembrar que as dietas de fast food, tipo McDonald's, Bob's, enfim, elas têm um alto teor de sódio. E, finalmente, quer dizer, evitar todas estas comidas, que são as comidas mais deliciosas do mundo, mas que são as mais prejudiciais para o desenvolvimento de sobrepeso, obesidade e diabetes, que são os doces, os refrigerantes não diet, não dietéticos, os carboidratos em excesso, sanduíches, bala, bombom, biscoito, chocolate em excesso, né? Então, com isso, quer dizer, além de reduzir gordura, você também diminui o seu peso e diminui um pouco o descontrole do seu colesterol e do seu triglicéride. Esses conselhos são todos com embasamento científico bem estabelecido nos dias atuais. A gente sabe que é difícil mudar hábito de vida, mas que a melhor forma é fazê-lo de forma voluntária. Eu vou mudar o meu hábito de vida não porque eu estou doente, mas porque eu quero evitar ficar doente. Porque depois que fica doente, é muito mais difícil mudar tudo. Muito bom. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado e eu me coloco à disposição para algum esclarecimento adicional. Vocês podem me contatar através desse e-mail,
emmguerra@pucsp.br. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.